A queda do grande dragão vermelho, ou seja, de Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, nos diz o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos batalhavam contra Miguel e os anjos de Deus, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, ou seja, ele será precipitado na terra e os seus anjos serão lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora é chegada a salvação, a força e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, entregando-as à morte pelo nome de Jesus. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu ou descerá a vós, e tem ou terá grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Apocalipse capítulo 12, 5, em figura traduzida, diz que a mulher Israel deu à luz a igreja de Cristo para o arrebatamento, ou seja, a igreja no arrebatamento estará humanamente sendo desvinculada dos laços humanos de Israel. Como Satanás não queria que isso acontecesse, ou seja, que não aconteça o arrebatamento, ele travará uma grande batalha no espaço sideral com o arcanjo Miguel e os anjos de Deus, limitando o seu acesso à terra, ou seja, o acesso de Satanás. Isso acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Alguém pode estar questionando, porém, observando a presença de Satanás nas audiências com Deus, as quais não aconteciam na terra, com base na pergunta de Satanás, ou seja, com base na pergunta de Deus a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículo 7. Com isso podemos entender que na rebelião Satanás perdeu todos os privilégios, mas não perdeu o seu acesso ao céu. Pela profecia, após o arrebatamento da igreja, Satanás perderá por completo o seu acesso ao céu. É o que vamos ver, ou que vemos nos versículos 10 a 12 do capítulo 12 de Apocalipse, falando da igreja no céu, proclamando vitória sobre Satanás, que acusava os cristãos ou a igreja de dia e de noite. Porém, ao mesmo tempo, a igreja no céu é mencionada lamentando sobre os que ainda habitam na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira,
sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O versículo 11 caracteriza a igreja festejando no céu a derrota de Satanás e seus anjos, e que a igreja venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Satanás acusando os cristãos diante de Deus. Ao acompanharmos as campanhas eleitorais no ano 2022, o candidato aliado a Satanás, por falta de projetos de governo, passava a maior parte do tempo caluniando e acusando falsamente seu adversário e sua família, com calúnias absurdas envolvendo a moral da primeira-dama, bem assim também de sua filha. Depois que ele tomou o poder sem ser eleito pelo povo, por confirmação dele mesmo em um pequeno vídeo, continua as acusações sem fundamentos. No entanto, ele faz isso por carregar em si a natureza de Satanás, que é acusar aos que temem a Deus de dia e de noite, como faz menção a profecia em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele não só o acusa, mas vem desde a facada buscando oportunidade para matá-lo. Ele ainda não percebeu que Deus vem protegendo a vida do seu adversário, pois ainda tem plano para com ele no Brasil. Satanás vem fazendo cumprir a profecia de Apocalipse 12, versículo 10, sobre as acusações dia e noite através de seres humanos adeptos dele. No caso atual, o presidente que acha que tomou o poder. Na verdade, o poder sobre o Brasil é de Deus. E para o inimigo se autodestruir, Deus o permite. É um poder temporário para ele se autodestruir. Por isso que ele está manifestando um terrível desespero. Olhando para a história, nos deparamos com homens obcecados pelo poder e dinheiro, armando suas próprias destruições. No reino de Assuero e da rainha Esther, Amã foi enforcado na própria forca que armou para matar o judeu Mardoqueu. Livro de Esther, capítulo 7, versículo 10. O imperador romano Nero, depois de incendiar literalmente Roma para incriminar os cristãos, suicidou-se. Hitler também, após todas as atrocidades cometidas com o nazismo, morreu por suicídio. Esses são alguns exemplos da história. Quem se alia ao diabo para destruir aqueles que temem a Deus, estão armando a sua própria destruição. A prisão de Satanás no abismo por 1000 anos. Quando Cristo retornar à terra, acompanhado por sua igreja, para julgar as nações e estabelecer o milênio, a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e Satanás será preso no abismo durante 1000 anos, e todos os que estiverem à sua esquerda serão condenados e lançados no inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, e Apocalipse capítulo 20,
versículos 1 a 3. De que esquerda Jesus está falando? Notemos que a esquerda começou com a rebelião de Satanás no céu. Hoje, os líderes que vêm destruindo as nações com o comunismo têm relações íntimas com o diabo, inclusive o líder comunista brasileiro. Tudo o que eles vêm fazendo sobre suas vítimas estão sendo colocados no livro dos juízos de Deus, e no dia do juízo, os líderes e seus adeptos serão condenados e lançados no inferno, como diz o texto bíblico. Então dirás aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O inferno não foi preparado para o homem, mas o homem só vai para lá, ou escolhe ir para lá, quando ele faz a sua aliança com Satanás. A queda final e eterna de Satanás. No fim do milênio de Cristo, Satanás será solto para o seu final, ou para o seu fim fatal. E o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, e para sempre serão atormentados. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. No conceito de Deus, a esquerda significa a posição de todos aqueles que são inimigos de Deus e de seu povo. Não se esqueça que esta esquerda política hoje no Brasil e no mundo está ligada à esquerda mencionada por Jesus em Mateus 25, versículo 41. Se você quer ganhar o céu, saia da esquerda e vem para a direita de Deus, recebendo Cristo como o teu Salvador.